Vamos focar no que a gente tem para falar. Bom, gente, a Vanessa é uma das mentoradas que eu coloco várias vezes os prints para vocês. Ela é uma das que agora, assim, eu até falei assim, Ivan, tempos atrás. Peraí, que tá dando retorno no meu áudio. Peraí, deixa eu baixar. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo, amiga. Tá dando retorno no meu áudio, peraí. Ah, que ruim. Vocês estão me ouvindo com retorno? Não, acho que não. Não, tá tudo ok. Aqui foi aqui agora, parece. Vamos lá. Ah, não, eu vou ter que tirar. Áudio. A Vanessa, ela tava até assim, a gente queria marcar essa live um pouco antes, tempos atrás, só que ela não se sentia preparada, né? Então, assim, ela tá aqui dando a cara a tapa dela, eu acho isso o máximo. Tá tipo eu, assim, que tô nem aí porque os outros pensam, né? Porque, na verdade, a evolução nos traz isso o tempo todo, né? O que importa pra mim, não sei se importa pro outro. Eu acho que quando importa pro outro é uma consequência. E a Vanessa começou a mentoria, a gente não tinha tanto contato, né, Vânia? Eu até estava olhando esse tempo atrás da conversa, a gente não tinha tanto contato. A Vanessa já era uma de Paulette fazia tempo, mas a gente não tinha um contato contínuo, né? E decidiu fechar a mentoria, porque ela precisava mudar. E por que você decidiu fechar? Vamos falar um pouquinho, só para a gente entrar no assunto. Na verdade, eu tava passando por uns perrengues na minha vida amorosa. Quem não, E né? conversando. E eu sei que aquilo estava me machucando muito. E a princípio, quando você começou a falar, eu falei assim: será que eu faço? Aí eu falei: não, bom, eu vou fazer, mas eu vou fazer por ela, porque eu acho que isso não vai me ajudar em nada. Assim, fazer realmente começando sem acreditar que podia dar Sim. certo. Até todas as pessoas que me conhecem realmente pôde perceber e achava que também não ia dar certo isso. Uhum. Você não estava Até acreditando em você. E aí foi, assim, inicialmente a Vanessa falou o seguinte: sempre se importou muito com o que os outros pensavam, né? Pelo menos é isso que ela muito. sempre trazia pra mim. Então, tipo assim, ah, mas de novo vão falar que eu tô começando um negócio e não vou acabar. Ah, mas de novo isso, ah, mas de novo aquilo. E ela, a fala dela era Essa semana extremamente falaram contínua. para mim, tá? Falou de novo? E qual foi a sua resposta? Falou. Me falaram assim. Nossa, pela 10ª, já fez 10 vezes regime. Aí eu falei assim, então, essa é a 11ª. Pá, adoro. Porque, na verdade, agora, depois de todo o processo, né, que nós vamos falar Uhum. aí, de todo o processo emocional, de autoconhecimento, eu vi que realmente agora é a hora e que eu preciso, né, Uhum. mudar isso em mim. E aí, a Vanessa falou um ponto que é o que eu mais recebo. Vanessa, você sabe que você perguntou isso pra mim. Nossa, mas como que você ficou com esse corpo? Ai, como que você ficou magra? Haja visto que o corpo é muito pessoal. Então, tipo assim, a mulher, primeiro, nunca vai estar feliz com o corpo dela, do jeito que ela quer. Mas por que eu tô falando de corpo? Porque as pessoas falam, nossa, mas como você fica? Gente, muda o interno, porque o externo vai responder. E a Vanessa perguntou, falei, Ivan, muda o interno que o externo vai responder. Só que as pessoas não têm paciência, elas não querem saber do interno, elas querem saber daquilo que aparece, porque eu quero colocar aquela roupa que eu quero, enfim. Só que aquela roupa que você quer pôr vai depender do seu estado emocional. Por quê? Porque se você não estiver bem, você vai comer. Se você comer, você não vai comer a roupa. É mais ou menos isso. E aí as pessoas chegam em mim falando o tempo todo. Retorno, peraí. Fica aqui sempre, porque tá dando retorno no áudio. Então as pessoas ficam o tempo todo querendo emagrecer, mas não quer cuidar do interno. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com a Vanessa isso. Primeiro de tudo, a Vanessa veio com um hábito muito e um costume muito grande, né, Vânia, de preocupação com a alheia, né? E aí, como é que foi? Muito. Na verdade, é assim, tudo. Eu me preocupava muito com o que eu ia pensar. Ai, será que eu vou ser aceita se eu fizer isso? O que você tá bebendo hoje aí, hein? Energético. Tá tudo bem. Ah, tá. Tá bom. E realmente eu pensava, até né, em algumas coisas, tipo, vou sair, tomar uma cerveja e o que o outro vai pensar.
né? O outro sempre tinha o nome, Uhum. que era difícil de tirar. E prioridade, né? Sempre tinha o nome prioridade. E prioridade. Porque, assim, a Vanessa, e foi muito difícil de tirar esse vício que a Vanessa veio, porque eu fui muitas vezes muito dura, e isso doía em mim, assim, tipo, porque eu tinha que ser. Então, às vezes, assim, de eu pegar que, se as pessoas escutarem, né, um dos áudios que eu mando, fala assim, gente, mas essa menina é louca, ela não deixaria ela falar comigo, não, mas eu sabia que era pro bem dela. E a Vanessa sempre recebeu muito bem, porque antes da gente entrar, foi conversado justamente isso. A Vanessa você veio tomando medicamento, né, Van? Agora você parou de tomar. Mas a Vanessa veio com vício de remédios, né, antidepressivos, anti-ansiolíticos para dormir, porque ela não conseguia dormir sem. E aí você falou o seguinte para mim no áudio hoje, e eu até printei esses dias e mostrei para as meninas. Você falou assim, eu não vivia mais, eu sobrevivia. Eu só queria que você entrasse um pouquinho nisso aí para falar para elas como é que é o seu sentimento. Na verdade, eu me arrastava, né? Eu levantava porque eu tenho uma filha e eu precisava trabalhar. Ficar em casa, para mim, tranquilo, que eu sempre fui. Até tem a Jana que sempre briga que eu tenho que sair e tal. Mas assim, eu sei que é sempre pro meu bem. Mas para mim estar no ambiente social, tudo, e realmente hoje me faz bem. Mas eu sempre me prendia dentro de casa e ficava na minha, como se diz, no meu campo. Bolha. Mas por quê? Na minha bolha. Mas por quê? Realmente eu tava assim, passando os dias, as horas passavam. Hoje, e especificamente essa semana, muita coisa mudou. Assim, eu comecei a ver importância em cada detalhe, em cada momento, em cada mudança, até de humor, mudança no corpo. Ah, Vanessa, você já emagreceu? Não, gente, é uma mudança mesmo que a alimentação faz com a pessoa. E coisas que eu nunca, na minha vida, já fiz muitas coisas e nunca consegui emagrecer assim, né? Comendo certo, porque eu nunca comi. Quando eu pegava uma refeição, eu almoçava, mas na janta eu me matava. Então, eu me arrastava. Eu não vivia, eu sobrevivia. E isso é forte, né, Van? É aquilo que a gente já falou. Porque a vida tá para ser vivida e não para ser arrastada. E aí, quando você fala para as pessoas assim, infelizmente, nós estamos entrando numa era de extrema ansiedade e depressão, porque a ansiedade leva a isso, né? Então, assim, a gente desconta na comida, a gente desconta na pessoa, a gente desconta no trabalho, e aí você vive sem propósito. Aí eu vou fazer um exercício com a Vanessa sobre os propósitos de vida dela, mas a gente trabalhou desde o princípio. A gente fez a roda da vida que eu postei pra vocês. A gente entrou na área pessoal, na área... Como mudou? Mudou muito, né? Foi muito... Eu estranhei, mas eu falei, nossa... Nossa, foi, né? Porque a Vanessa, esse exercício a gente faz, eu levo exercício, ela traz pra mim, eu só mostro o resultado. Eu colho o resultado e passo pra ela. Mas então ela não sabe, assim, exatamente se aquela pergunta impacta no X, impacta no Y, justamente pra gente ter um resultado mais concreto disso. E eu estava falando um pouco antes de entrar, que não tem como a gente dissociar, vamos supor assim, se você aumentou o seu... Quando ela entrou, ela estava com relacionamento na roda lá, relacionamento amoroso, você falou, vou pôr 1 porque não tem 0, tipo, vou pôr 1. E aí, hoje, atualmente, depois de 4 ou 5 meses mais ou menos que a gente fez, ela colocou 10. E aí eu falei pra ela, e aí, o que foi o amor? Ela falou assim, o amor próprio, né? E aí a pessoa entender isso, ela vai passar o quê? Ser grata na vida. E aí eu ensino esse exercício de gratidão, que inclusive eu já coloquei esse exercício lá no Telegram, no grupo Telegram. Ela passa a ser grata por cada detalhe. Então se eu tenho esse copo aqui agora comigo, eu preciso agradecer. Então não é tipo qualquer coisa que cai no chão, a gente reclama, a gente trabalhou, a gente fez outros... É que a Vanessa, a mentoria com ela, foi muito... vídeo, né? Então a gente fazia por vídeo, e aí trazia a rotina para ela. Então assim, todo dia, Vanessa, você leu o livro? Li. Tá, e aí, pratica, né? Às vezes uma conversa, um diálogo, o seu posicionamento é diferente. E teve um dia que a gente fez até uma das mentorias, e aí, às vezes, assim, o que a gente, às vezes, olha para os nossos pais, e às vezes a gente fala, mas eu não queria ser desse jeito, a gente é exatamente igual, a gente não quer ser. E aí a gente vai trazendo exercício e vai trazendo entendimento. Então, assim, tudo que eu conheço, então se eu sei que aquilo me afeta e aquele meu comportamento vai piorar para mim, eu vou passar a olhar para ele, né, tipo uma lupa, como se você pegasse uma lupa, se aproxima, e aí eu consigo mudar os detalhes, eu consigo ter uma percepção melhor. Então, por que eu falo tanto desse bendito autoconhecimento que ficou até um pouco prostituído o nome?
porque virou, banalizou, né? Então, assim, teve uma época que coaching, hoje eu falo que eu tô entre o coaching ali, a parte da psicologia, não sou psicóloga, mas eu trabalho, psicologia fala muito passado, o coach fala muito futuro. E aí, tá fazendo os atendimentos e tal, não tem como eu dissociar, né? Tipo assim, eu preciso saber da Vanessa, por exemplo. Eu tinha que buscar o passado dela para entender o futuro dela. Então, assim, se eu quero trazer mudança para ela, o que tá acontecendo, o que aconteceu lá atrás que ela tá tão frustrada? E o que eu falo, assim, frustrada, eu falo assim, com um relacionamento, não querer mudar, não conseguir mudar. Não é não querer, não conseguir mudar. E aí, quando eu falo assim, ó, passa a olhar para essa ótica, Van, muda muito, não é? Muda muito, é totalmente. A sensação é única, não tem como passar, mas não existe, acho que, palavras para definir como muda. Até então, tipo, a gratidão muda muito. Até eu falei, estava conversando com a minha irmã esses dias, que eu precisava fazer uma tatuagem escrito gratidão. Porque muita coisa mudou, né? Uhum. E assim, de não precisar da validação do outro, É no mágico isso. entanto, que é muito mágico. É, ligar o foda-se realmente e falando bem, ou, né, a realidade, tipo, não me importar com o que o outro pensa fazer sim o meu gosto. No entanto, que quando eu Uhum. queria cortar o cabelo, eu fui lá e falei, Paulo, ó, eu quero isso, tal. Não, Vanessa, vamos esperar mais um pouco. Esperar o cacete, no perdão da palavra, mas eu fui lá e cortei. E Sim. não achando muito, e peguei lá e falei, Letícia, ó, eu quero mais. E E aí foi cortou assim, quando mais. a Van entrou, ela tava de mega, e aí, mega e loira. Aí ela falou assim que ela tinha uma vontade genuína de mudar, mas assim, ela se importava com a opinião alheia, né? E aí Eu ela falou fazia para assim, agradar os outros. O exatamente. E aí, outro. outros, né? A gente fazia para agradar determinada pessoa, que talvez é uma questão de autossabotamento, a gente chama isso, né? Se autossabotar. E aí ela tira, falou, será que eu vou conseguir ficar sem o Mega? Eu falei, não, vai, vou conseguir. Aí ela tirou o Mega um tempo e não se sentiu bem, porque ainda ela continuava com essa questão. Porque a pessoa chega, vamos supor assim, ó, a pessoa já tá vulnerável. E aí você tira. E a pessoa com qual você talvez se importa bastante chega e fala pra você assim, nossa, não ficou legal. Aí a pessoa já, ai meu Deus, ai, eu vou lá pôr. Aí, Foi tá, exatamente o que aconteceu. foi isso. É porque eu tô Foi. fazendo hipotetizando uma cena que realmente as pessoas vão reagir assim. Aí eu vou lá pôr, aí vai lá, coloca o Mega. Aí a Vanna fez isso, ela tirou, colocou, e aí quando ela veio falar pra mim, eu falei assim, caramba, será que ela tá assim? Eu falei, não, vamos esperar mais um pouco, porque assim, ela tá sentindo, né? Por mais que eu seja que tenha eficácia, cada um tem uma entrega. E a Vanessa estava muito entregue no processo. E ela falou, não vou esperar mais não, e pá, daqui a pouco sempre foi ter cabelo curto, que ela acha lindo e realmente ficou muito moderno. E sempre foi ficar morena. Exatamente ao contrário do que a pessoa que talvez ela queria agradar de modo inconsciente, não gostava. E aí hoje, assim, hoje ela rebateu muito isso, que as pessoas chegam e falam, nossa, como você teve coragem, como isso? A coragem vem. E aí, quando você passa a não se importar mais com o que os outros pensam, aí você, tipo, você se sente É livre. que Eu acho daí que essa é a palavra, você acaba liberdade. sendo grossa, né? Hoje uma pessoa Sim. falou assim, eu não acredito que você fez isso com o seu cabelo. Aí eu falei assim, cortei. Aí ela falou assim, nossa, era tão lindo. Eu falei, você gosta de cabelo longo? Porque o cabelo dela era curto. Eu gosto. Eu falei, então deixa o seu crescer. É assim, Super é plena. não, super plena. Daí eu sou grossa, né? Porque já é taxada como grossa. Sim. Ainda dá uma resposta dessa, mas hoje eu Sim. vejo que, pra mim, é, eu não tô sendo uma pessoa arrogante, nada. Eu só tô Uhum. me amando e aceitando do jeito que eu sou e pronto, Você acabou. entrou no ponto agora que inclusive, eu vi que você compartilhou, que eu falei o seguinte: às vezes a pessoa fala assim, fulana ficou arrogante depois que ela fez isso. Ai, fulana. Gente, as pessoas. Olha aqui pra mim que o negócio vai falar, não confunda arrogância com prioridade. Então, se eu me priorizo, eu não sou arrogante. Eu sou coerente com aquilo que eu quero, com as minhas vontades. As pessoas precisam entender que na minha casa, mando eu. No meu espaço, mando eu. As pessoas têm controle, elas querem ter controle do que você quer, do que você come, do que você faz, do que você fala. Então, o tempo todo tendo controle. E quando eu venho com perguntinhas aqui no Instagram, fala, Paula, o que você acha? Eu não acho nada. A vida é dela. Quem cuida da vida dela é ela. A gente tem problema demais para querer cuidar da minha e da vida do alheia.
Então, assim, normalmente a gente não cuida da nossa e quer cuidar dos outros, porque é mais fácil, né? Então, assim, eu falo, toda vez que você for apontar o dedo pro outro, faz assim, ó, e volta, aponta pra você mesmo, é mais simples. E, Vanessa, uma coisa que eu queria falar, né, que foi até o tema da live, em que ponto que você sentiu assim, eu posso tirar o remédio porque agora eu tô bem? Lembrando que eu não tô aqui influenciando ninguém a parar de tomar medicamento. Eu tô falando como a Vanessa tirou o remédio e quanto a mente nossa é poderosa e ela nos coloca no inferno, mas também leva a gente pro céu. É uma questão de percepção e mudança, tá? Ó, eu tomava dois, eu acho que três. E tinha um que quando eu tava muito, assim, em crise, eu tomava e dormia e caía mesmo na cama e ficava lá largada. Porque, na verdade, eu queria esquecer tudo que estava acontecendo e queria dormir. E, na verdade, Pausa só um tomava pouquinho, deixa remédio. eu só falar um negócio. Você falou de querer, só para explicando para vocês, que eu sou dessa de explicar. O porquê que acontece isso na nossa mente? Porque a gente entra para uma bolha, literalmente, quando a Vanessa falou. Então, assim, quando eu exagero no alcoolismo, quando eu entro para o alcoolismo, né? Bebo demais álcool, eu uso drogas ilícitas, ou maconha, ou vício de cigarro. Como que o vício vem? O vício vem quando eu entro numa fantasia. Então, a Gabriela até comentou esse dia na live sobre a criança. O que a criança quer quando é pequena? Ela quer o TT, né? O mamar. E aí aquilo para ela é prazeroso. Então, a pessoa que ela entra para um vício e ela não consegue sair dele, fala muito do que ela vivenciou. Então, assim, ela está vivendo um período de ansiedade, ela teve um trauma brusco que ela não conseguiu reeditar, ela não conseguiu ressignificar. Então, quando eu falo assim, eu quero tomar o remédio e quero apagar, eu quero acordar, não quero acordar para minha realidade. E aí, o que acontece? Eu preciso acordar para minha realidade. Só que aí, quando eu acordo, eu arrasto, como ela mesmo disse, eu arrasto, faço o que tem que ser feito, apago de novo. Será que a vida é para ser vivida dessa maneira? Então, foi aí que a Vanessa vai relatar para vocês. E eu ficava, na verdade, nossa, eu tomava, não deu. Aí eu ligava, mandava uma mensagem pra Jana e falava, eu posso mais um? E ela não. E eu ia lá e tomava. E no outro dia eu tava largada na cama, geralmente era fim de semana que eu fazia isso, para realmente não ver o tempo passar, né? Errada, porque eu preciso lutar por mim, porque as pessoas podem até tentar me ajudar. Até nessa época você estava tentando me ajudar, né? Eu estava já com as mentorias, porém você não tem como me arrastar. Ou eu Exatamente. aceito e faço por mim, ou não tem acordo. Uhum. Então, teve um dia que, nossa, que muita coisa aconteceu. E eu falei, bom, a escolha é minha. Eu tava lendo, né? E eu falei, nossa, tá, eu voltei esse hábito de leitura, mas agora é umas coisas que realmente como se fala, taca ali na minha cara. Não quero isso pra mim, não. Aí eu falei, bom, deixa eu voltar. Eu voltei todo o livro e comecei aquele livro que nós lemos, eu esqueci o nome agora, do Herói, que é o mesmo autor do O Herói. Segredo. O Segredo. E eu comecei a ler O Segredo e eu vi que eu podia conseguir tudo que eu quisesse, mas dependia de mim. A gente estava lendo em simultâneo, né, esse livro, eu e você, a gente estava lendo juntas, tá? Aí eu peguei, assim, foi um livro que, nossa, impactou muito a minha vida. E me fez enxergar o que eu precisava no momento. Aí eu decidi que eu não ia tomar mais aquele remédio. Foi na virada do ano, né? Mais ou menos, de janeiro, por que a gente estava. E foi logo aonde tinha tudo acontecido na minha vida. Muita coisa acontecendo, tipo, final de ano, eu acho que a flor da pele fica as coisas, como se diz, as raivas ficam maiores, tudo. Então, já fazia um tempo e eu tava... Eu vou falar só um negócio que você falou dessa aí, esse final do ano, na verdade, isso já foi estudo comprovado. A gente se sente mais cobrada, porque mais um ano virando, e aí a pessoa chega e fala, e aí, Vanessa, já programou o seu ano? E aí você sente e fala assim, o que eu fiz no meu ano? Né? Eu não fiz nada, e agora eu preciso mudar, e aí, entendeu? Então essa cobrança que talvez ela tenha sentido. Aí no Segredo eu fui lendo tal, e aquelas partes mexendo comigo. Aí teve um dia que eu tava lendo uma parte lá, falei assim, se você estiver dando uma volta no comércio e mentalizar que você consegue um local naquele lugar. Eu lembro disso, gente, você contou no dia. Lembra? Mas não vai acontecer. Eu falei assim, eu vou tentar.
deu. No lugar que eu pensei, no lugar que eu idealizei, deu certo. Aí eu falei assim, bom, se eu conseguir com uma vaga, eu consigo mudar minha vida. Porque eu já não me aguentava mais. E quer Sim. queira, quer não, eu tenho uma filha para criar. Aí eu falei assim, poxa, Uhum. eu preciso, né, dar um up e começar a Mudar a sua pensar vida. mais em mim. Aí eu tive que mudar minha vida. Eu comecei a tirar aquele remédio que me deixava ali drogada, porque na verdade é uma Uhum. droga, né? Aí tirei o de Sim. dormir. Tirei o de dormir e comecei a fazer a meditação. A meditação me ajudou muito. Sim. Aí tirei o de dormir. Aí depois, mais um tempo, eu tirei o outro de ansiedade. Aí eu ficava assim, quando eu tava muito estressada, eu tomava. Aí, às vezes, tipo, eu tava num lugar, ai, nossa, estressada com a Júlia, tudo. Uhum. Se eu sentia que eu precisava, beleza, eu tomava. Aí eu fui tirando esse, né, que eu acho que é o mais fraco. Eu fui tirando ele gradativamente. Uhum. Isso não pode nem, né? Se a gente fala tira de repente assim, o corpo reage, Surta. né? Tá acostumado, você acaba o corpo reagindo, né? E o que a Vanessa falou uma coisa da questão de ser positiva, tá? Quando você vive, vamos por assim, eu e ela tá em constante conversa o dia inteiro, literalmente. Então, assim, às vezes eu fico corrigindo, às vezes a Vanessa fala, não vou nem reclamar. Agora, há pouco você falou assim, ó, aprendi a falar não, não sei o quê. E aí, se você vive num ambiente onde tem muita negatividade, e aí você tende a fixar pensamentos muito negativos, né? E isso é uma Muito. habilidade, o que as pessoas precisam entender. Eu não gosto de ler. Comece a ler. Você vai criar um hábito. Eu não gosto de ir para academia. Eu não gosto de comer certo. As pessoas ficam muito no eu não gosto, elas acabam não fazendo. E aí o segredo da vida é habilidade, constância, persistência, força de vontade. E aí eu já falei, vontade é diferente de força de vontade. Vontade é desejo. Eu quero. Mas eu quero fazer. Mas o querer não tira a gente da zona de conforto. O que tira a gente é a força de vontade. Além do querer, eu tenho força de vontade para ir fazer. Então eu sei que eu preciso fazer, eu vou lá e faço. Não é todo dia que a gente quer ir para academia. A Vanessa Teste falou para mim assim: vou começar assim. Ela estava ela está muito motivada. E ela falou assim: às vezes ela olha para o corpo de alguém que ela acha legal, ela fala assim: putz, se a pessoa tem um corpo legal, porque ela paga o preço. E eu preciso pagar também, né? E assim foi com todas as suas mudanças. Ela foi cultuando a positividade na vida dela, né? E é isso que é legal. Eu vou continuar falando isso aqui. Eu vou subir uma foto sua que eu tenho aqui, que eu ia mostrar, de como que você estava com o olhar triste anteriormente. Eu tenho ela aqui, mas eu não tinha salvo ela aqui. Vou subir ela aqui, pode continuar falando que eu tô te ouvindo. Sem dúvida. Então, preciso ter realmente o meu autoconhecimento e as coisas acontecem quando tem que acontecer e, na verdade, tudo que você começa a pensar, como a gente fala na positividade e o autoconhecimento, ele traz pessoas da forma que você quer. Então, hoje, eu deixo como Exatamente, a gente atrai nossos semelhantes, né? atrás Literalmente. semelhante. Duas E coisas que vocês como colocam, eu atrai. expliquei para Vanessa. Eu expliquei isso para você, né, Van, na última mentoria, que foi o seguinte: nós atraímos nossos semelhantes, e aí você fala assim, mas eu atraí pessoa, nada a ver, assim. E um outro ponto, a gente atrai pessoas com características que precisam ser modificadas em nós. Então, esse é o entendimento, né? E eu fui trazer percepção e exemplo para a Vanessa. E aí, a Vanessa passou. Essa Vanessa estava essa semana assim. Vai, eu quero esse livro aí, nossa, eu tô com uma sede de conhecimento, né? Viu, amigo, o que eu podia fazer aqui? Eu quero fazer isso. Eu falei, gente, mas essa mulher tá um furacão, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E aí, Vanessa, é uma coisa assim que as Você me pessoas não faz engolir percebem. 3 livros por semana? Ah, mas é isso que a pessoa fala assim, ai, Paula, como que eu posso ser mais interessante? Eu falo sendo mais interessada. Paula, e eu sempre fui assim, falava, nossa, caramba, aquela pessoa é inteligente, né? Aí eu falava, é fácil ser mais inteligente que ela. Não é uma questão de competição, mas eu sou muito competitiva, mas é assim, ela lê 2 livros, eu vou ler 3.
Ué, se ela lê 2, eu vou ler 3, eu vou estar na frente dela. Não é questão de quantidade, mas assim, qualidade. Mas eu quero dizer a modo grosso falando, né? Então é isso, e a Vanessa tava. Não, eu já li um negócio aqui, aí esses dias, eu não sei o que ela foi perguntar pra mim, que ela falou assim, não, eu já vi lá no Google, tá tudo certo. Eu falei, gente, mas eu tô criando um monstro, né? É que, na verdade, assim, é muito mais fácil perguntar para você do que eu ir atrás da informação. Todo mundo é Mas assim, é mais fácil. eu lembro nitidamente o dia que eu te perguntei alguma coisa, você falou assim, vai lá na Google e procura. Eu vou fazer o quê? Fui. Peraí que Então, Mas né, a gente tem esse hábito. Só que depois que você entra para o hábito de pesquisar, de buscar essa sede que você tem, você fala, gente, que massa. As pessoas chegam em mim, Paulo, como que você consegue conversar, dialogar sobre economia política, sobre ideologia, falar sobre vertentes de egoísmo e tal? Eu falo, gente, estudando, não tem outro segredo. Coloca a bunda na cadeira e vai estudar. Não tem outro segredo. Eu vou abrir aqui os comentários, só porque a gente vai precisar já já, daqui a pouco encerrar a live, eu vou subir a sua foto. Olha a foto da Vanessa, de quando ela começou, ela me ai, mandava foto, né? Jesus. Gente, mas né, olha o poder dessa mulher. Eu vou abrir o comentário só para vocês verem. Olha isso. Cadê? Eu fui lá printar que eu tinha mandado. Olha isso. Ai, por que que tá aqui do meu lado? Não tem como sair eu aqui, minha cara aqui? Gente, eu queria que o pessoal visse seu olho aqui, seu olhar. Aqui e aqui. Essa aqui, ó, o dia que você tirou o mega. Ai, Ivan, como que eu faço para colocar essa foto aqui? Tá no meu, tá na. Pera aí que eu vou fazer um negócio aqui. Aguenta. Aqui, peraí. Se vai. Ainda não aparece, Pumba. Ai, que pena. Mas olha só, lá tá uma foto da Van, mas dá pra ver a face dela, né? Caída de emoção mesmo, né? Olha o olhar dela, se vocês conseguirem ver, profundo, mais triste. Aqui não aparece também. Seria essas fotos aqui, mas elas estão ficando em cima. Enfim, depois eu coloco ali ela. Deixa eu só ver aqui, Van, que tem duas perguntas, porque eu tô com medo do horário e ela cai, né, a live. Fala de Paulinho, que o Google responde, não pergunte a mim. Ela acabou de falar isso. Obrigada, cara. Van, você tá linda, ela colocou. Deixa eu só tirar a foto aqui. Van, você tá linda. Mas gente, realmente é visível a mudança, nem precisa conversar. Olhar a foto perceptível. Eu vou colocar depois esse antes e depois ali da Van. E aí a outra perguntinha foi a Jana. Eu não dava conta sozinha, ainda bem que tem você, Paula. Tamo junto aí, Nossa! viu? Tamo junto. Mas o que mais me A Paula encantava na fala um monte Vanessa. da Jana também, né? Quê? Eu falo assim, você fala um monte, ó, e a Jana. Eu falo assim, e ela Ah, fala, ainda bem que tem. Nossa, exatamente. as Mas é que a duas juntas Vanessa eu não sempre. aguento. A Vanessa, ela fala assim, nossa, eu acho muito bonito na Vanessa que ela é muito grata, né? A Vanessa sempre foi muito grata, assim. Por mais que ela tivesse, tinha dia que eu tinha vontade de pegar, eu falava, Vanessa, às vezes ela tá bom, ok. Tipo, aquele ok dela doía meu coração. Só que é que nem quando a gente precisa, eu li um livro esse final de semana, que eu até postei, sobre a gente precisa disciplinar as pessoas. Então, assim, tá fazendo o que precisa ser feito? Não, então volta lá e faz, pô. Tem que fazer o que precisa ser feito. Não tem Ouvi outro muito jeito. isso. Nossa, tem áudios pesadíssimos que eu falava com a Vanessa, eu falava, Vanessa, é o seguinte, e aí teve um dia que eu falei pra ela, ou a partir de hoje, ou você escuta a mim, ou você escuta os outros, e não, você vai escutar os outros, não dá, porque as pessoas chegam o tempo todo aqui, ó, e eu não tô falando de amigas, não, eu tô falando de pessoas para te atrapalhar no processo, eu tô falando de pessoas que chegam e falam assim, mas você não vai conseguir, você já tentou um monte de vezes, mas você viu, fulano não conseguiu, mas Vanessa, vai lá, faz uma bariátrica, é muito melhor, Vanessa, gente, pelo amor de Deus, se precisasse ficar falando o tempo todo, para não contribuir com o processo, cala a boca, fica quieto, não fala. Então, isso assim me irrita. Eu acho que essa tolerância que eu tô. Acho não, a tolerância que eu estou precisando melhorar é nisso. A pessoa chega, ô Paulinha, o que você acha? Né? Não, não acho. Ou então as pessoas. Eu falo assim, esse livro, que a Van, inclusive, vou mandar para ela, né? Da Andrew Yang, fala justamente isso, sobre moralidade, sobre ética. Então, assim, a Vanessa quer mudar? Quer, Vanessa, então tá aqui, eu vou te ajudar. Mas assim, então, mas é porque minha mãe queria que eu mudasse. Não vai mudar.
Não muda, o processo é claro. Você não vai mudar enquanto você não... Enquanto você quiser pelos outros, não vai acontecer nada na sua vida. Então, é isso, a gente precisa entender esse Tem que processo. ser por você. Sempre. Olha, eu sofri muito. A Jana é amiga da Vanessa. Ai, Cris, vocês são terríveis. Bom, a Van, nossa, tá muito linda, viu, Van? Nossa, assim, eu falo, qual que é a minha maior gratidão é ver isso, né? Olha esses olhos. Hoje ela mandou uma foto pra mim com máscara que eu falei, filha da mãe, né? Mas o que a Vanessa tem de mais bonito e que é isso que eu acho legal. Uma coisa que eu quero que vocês guardem quando eu falar o seguinte, eu sempre falo isso pra Vanessa. As pessoas, às vezes, mulheres em especiais, elas se sentem muito vulneráveis em quando elas estão num ambiente em que está com o marido, com o namorado, ou que seja um paquera, e chega uma mulher muito bonita, elas se sentem... E eu falar pra vocês, assim, às vezes a gente tá, eu e a Camila andando, esses dias eu tava na rua com a Camila, e passou 2 meninas, olhou pra cara minha, minha irmã falou, "Doce horrorosa." E aí, tipo, mas com uma cara de rancor, juro por Deus que eu tô falando. Olhou e falou isso. Sem mentira, eu que a minha irmã olhou pra cara da outra e falou assim, gente, e aí, você olha uma pessoa dessa adoecida, uma pessoa dessa que ela não consegue andar sem se sentir diminuída. E quando eu falo pra você assim, ó, você que tá assistindo aqui, né, se você se sentir diminuída de alguma maneira, tem alguma coisa que fala do seu passado. O que é, Paulo? Rejeição dos pais, rejeição dos tutores, né? Ou eu fui muito rejeitada na escola, ou eu fui muito rejeitada pelos meus irmãos. Eu entrei muito em estado comparativo. Isso é um problema, assim, que afeta demais, né? Então, tipo, comparar a criança. E aí, ela vai ter problema na fase adulta. E é isso, vamos supor assim, a Vanessa, de repente, hoje ela entrou para uma ótica que ela tem uma filha pequena. O que ela está aprendendo, ela não vai errar com a filha, né? Então, assim, todos os nossos pais, eles buscam fazer as coisas, erram, com certeza, não erra o tempo todo, mas acertando, né? Então, assim, não tem, a gente precisa entrar para essa ótica de pensamento. E a Vanessa, puta, é um dos meus, eu tive outras pessoas que buscou mentoria para outros meios, mas a Vanessa, em questão da emocional, e ainda tem outros que estão em processo, é uma pessoa que se tornou segura de si do jeito que ela é. Então, tipo, gosta de mim assim? Não gosta? Desculpa, mas é essa Vanessa que eu tenho para oferecer hoje, né? Então, e ela vai atrair aquilo que ela quer. Isso é sem dúvida. Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui. Tá linda. Linda mesmo, irradia luz. Sempre foi linda. Nossa, despeitadas, invejosas, vocês são lindas. Mas é isso, eu queria trazer a Van como convidada aqui. Esse vídeo, esse assunto que a gente falou, eu vou subir para vocês lá no Instagram. E, Van, eu queria agradecer a sua participação. Obrigada de coração. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, pela sua garra, pela sua mudança, porque eu sei que não é fácil escutar o que eu falo e ainda assim colocar na prática, né? E tá lá, todo dia, firme e forte. Eu que sou grata, porque se não fosse pela admiração que eu já tinha, e eu entrei para fazer a mentoria, se não fosse isso, talvez eu tinha perdido a oportunidade de ter tido essa mudança. E vai lá saber o que ia ser de mim, né? Uhum. Então, eu sou eternamente grata, eu te falo isso Fico muito sempre, feliz. porque realmente mudou muito. E hoje eu procuro estar mais atenta ao meu amor próprio, primeiro eu, depois os outros. Se alguém tem um problema, o problema é dele, né? E eu tenho que cuidar de mim. Em primeiro estágio, sempre. E alguém pode me ajudar, mas não pode me arrastar. Então, exatamente. Tipo assim, que se tiver alguma coisa aí apertando o sapato, tipo, faça por você. E sempre por você. Sempre. Ai, que palavra bonita e doce de se receber. Porque a Vanessa falou hoje, assim, ela sempre fala, né? Mas ela, normalmente no corriqueiro, no dia a dia, ela sempre fala assim, hoje eu consigo olhar pra mim. Então, assim, se as pessoas não gostou, o problema é delas, elas se resolvam com elas, eu não tem que agradar ninguém. E, obviamente, quando a gente fala assim, olhar pra gente, olhar pro nosso eu, olhar pra dentro da gente, não é passar a ser um egoísta, né? A gente fala, que eu nunca expliquei isso pra vocês, falei muito raso, sobre egoísmo tóxico. O que é o egoísmo tóxico? Quando eu quero passar por cima das pessoas a qualquer custo, né? Agora, quando a gente fala do egoísmo saudável, é isso, prioridade. Né? Então, assim, eu tiro de mim para dar pro outro. Quem faz isso é mãe, e tá tudo bem, porque mãe é mãe. Mas a partir do momento que eu tiro de mim para dar pro outro e eu me sinto prejudicada, e eu tô falando do emocional aqui, isso precisa ser revisto, né? A gente tem que olhar com empatia, mas a gente precisa nos priorizar primeiro. Então,
Obrigada de coração, Van. Eu tô que aqui agradeço. sempre, né? Você sabe que pode contar comigo. E eu fiquei muito feliz, assim. Talvez agora, talvez não, tenho certeza que você tenha sido e foi inspiração para muita gente aqui, né?